Vitória. Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Oi, professora, boa noite. Boa noite, Vitor, Érica, Luana, Vitória. Vocês estão bem? Estamos sim, professora. Alguém tem alguma dúvida em relação à questão da prova? Ficou claro para vocês? Acho que ficou sim, professora, porque o método que você explicou ali é o que todos os professores estão explicando. E no domingo eu vou repostar de novo o link que você compartilhou da onde vai estar a prova e o horário de disponibilidade também na segunda-feira para fazer um reforço para o pessoal. Tá. Então, a prova, ela já está pronta, do 3.4 até o 4.4. São as questões do próprio caderno, tá? Então, vocês não vão ter dificuldade. E eu postei, conforme coloquei no grupo, no encontro 1, está na pré-aula, está lá, link para B2. Então, no dia 15, a partir das 8 da manhã, essa prova vai estar disponível e vai ficar até o dia 17, às 22 horas, para vocês responderem, tá? E aí, eu acho que foi há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu enviei para vocês a resposta das questões, só que eu vou agora na aula de hoje, né, pelo menos hoje, fazer uma revisão para que vocês verifiquem se é isso mesmo que vocês colocaram, tudo bem? Professora, a senhora pode repetir os capítulos que vão ser baseados à prova? 3.4, abordagens humanistas e abordagem sócio-histórica. 4.1, que é a cronologia da psicologia no Brasil. 4.2, derivações importantes das principais escolas da psicologia. 4.3, tendências da psicologia como ciência. E 4.4, que é as tendências atuais da psicologia no Brasil. Perfeito, professora, obrigado. Imagina. A 3.4, ele vai falar das abordagens humanistas e a abordagem sócio-histórica, e é o capítulo que vai falar do Buber, um pouco da Gestalt, né, pensando que a partir da Gestalt é que surgiram essas novas abordagens, vai falar do Viktor Frankl, Carl Rogers, da abordagem centrada na pessoa, do Moreno. Então, o 3.4 vai falar da teoria de cada um deles, claro, de uma forma muito geral mesmo, de uma forma geral. Deixa eu ver aqui que eu estou... Na 4.1 da cronologia do Brasil, ele vai falar como que a psicologia, né, se tornou, né, até hoje, assim. Ele vai falar, ele tem uma cronologia, ele vai citar, o texto vai citar como é que a psicologia chegou na contemporaneidade, né, o percurso que ela fez para chegar até aí. Na 4.2,
2, eles vão falar o texto vai falar das derivações importantes das principais escolas da psicologia. E aí ele fala da psicanálise, do behaviorismo e da Gestalt. Então, ele vai citar outros autores, né? Inclusive Jung. Do 4.3, ele vai falar das tendências da psicologia como ciência, e vai citar a questão da dispersão do saber, e no 4.4 é que ele vai falar das tendências atuais e que ele cita a psicologia sócio-histórica, ele vai falar dos movimentos, vai falar do desastres e catástrofes. Então, assim, a prova ela foi elaborada baseado nesses conteúdos aqui, do 3.4, 4.1, 2, 3 e 4. Então, são 3 questões, né, finais aí de cada capítulo, e eu escolhi algumas questões, e são 10 questões. A prova, ela vale 4.000 pontos, tá? Na verdade, na hora que eu fiz o Forms, ela tem lá 1.000, mas o valor da prova é 4.000. E aí o sistema vai calculando para a gente quanto é que vai ficar a prova. Então, aí acho que hoje o que a gente podia fazer, só para confirmar, é corrigir pelo menos os exercícios. Então, por exemplo, na 3.4, a gente vai lá na página 179. Que são as 3 questões. Então, lá na Faça Valer a Pena. Questão 1. Eu vou ler a questão e a resposta, porque é muita coisa para ler e minha garganta, de fato, hoje não está permitindo forçar muito, porque eu estou com um pouquinho de falta de ar. Questão 1. Martin Buber foi um filósofo e teólogo que inspirou vários autores das psicologias humanistas. Entre seus conceitos estão os 2 tipos de relação que as pessoas estabelecem: a relação eu-isso e a relação eu-tu. Assinale a opção que traz a definição correta de uma dessas 2 relações. Qual é a resposta? Qual que vocês colocaram? É a letra D, eu-tu, lembra? Que é uma relação que ele fala que exige, que é a relação mais difícil que se tem, né? Porque exige uma grande aceitação e respeito entre as pessoas. Vocês estão me ouvindo? Oi, Pro, agora sim. Tá ruim. Questão 2, da página 179. A abordagem centrada na pessoa foi criada por Carl Rogers nos Estados Unidos. Segundo essa teoria, as pessoas nascem com uma tendência natural ao crescimento. No entanto, essa tendência pode ser bloqueada quando? Qual é a resposta? Eu coloquei a alternativa B. Condições de valor exigidas nas relações fazem com que as pessoas ajam para serem aceitas e não conforme seus sentimentos e vontades. Perfeito. É a letra D. Que tem muito a ver com a nossa realidade, né? Sim. Muitas vezes são essas condições de valores que fazem com que a pessoa é aceita do que, de fato, o que ela sente, né? O que vale é a questão de valor. Questão D, então. Questão 3. A Gestalt terapia, abordagem elaborada por Peirce,
teve uma grande influência da psicologia da Gestalt, mas também de outras fontes diversas. Assinale a opção que traz a definição correta de um dos conceitos da Gestalt terapia. Qual foi a que vocês responderam? Coloquei a D, professora. Ao considerar o aqui e agora, o terapeuta não deve incluir temas que não estejam presentes na sessão. Perfeito. Questão B de bola. Tá? Professora, boa noite. Desculpa interromper, mas é que eu entrei agora, eu estou meio perdida. Onde que a senhora está? Página 180, terminando a correção da última questão. 180? Tá. Isso. Obrigada. Imagina. A Gestalt, ela trabalha o conceito da Gestalt, o foco da Gestalt é sempre no aqui e agora, né? E ele fala que o terapeuta não deve incluir temas que não estejam presentes na sessão. Então, a gente sempre trabalha com os sentimentos, os pensamentos, tudo no aqui, agora. Então, fazendo uma revisão, a questão 1 é a letra D de dado, a questão 2 é a letra D de dado, e a questão 3 é a B de bola. Tudo bem? Tudo bem, Bruno. Agora, vamos na seção 4.1. Deixa eu ver onde está a página. 195, professora. Obrigada. 195. Lá no Faça Valer a Pena. Página 195. Questão 1. A filosofia medieval, envolta em temas teológicos, foi a tônica do início da filosofia e da psicologia no Brasil. Como aconteceu a entrada dessas duas áreas de pensamento no país? O que vocês colocaram? Professora, eu coloquei letra E, através das missões jesuíticas que tinham a intenção de catequizar os índios. Correto. Na verdade, a filosofia medieval, ela aconteceu mediante os jesuítas, né? Essas missões, ela teve início nessa época no Brasil. Então, é a questão E. Questão 2. Durante os séculos 17 e 18, sobre a ordem da coroa portuguesa, o Brasil estava impedido de construir universidades no país. Assinale a opção que traz uma consequência direta dessa proibição. Professora, eu coloquei a D. A psicologia, assim como tantas outras áreas do conhecimento, não pôde se desenvolver através de estudos e pesquisas. Perfeito. Letra D de dado, né? Nesses séculos, o Brasil, né, ele estava impedido mesmo de construir as universidades. Então, é claro que sem as universidades, os estudos e as pesquisas também não ocorriam. Então, é a letra D. Questão 3. A psicologia pôde se estabelecer como profissão devido à existência de um contexto específico que possibilitou esse acontecimento. Assinale a opção que demonstre corretamente o contexto brasileiro propício para o estabelecimento da psicologia como profissão. Resposta. D, professora. A institucionalização da psicologia através da criação de hospitais psiquiátricos e do processo de industrialização. Sim, correto. Letra D. Na verdade, a psicologia, ela se estabeleceu, né, num contexto específico da saúde mental com a institucionalização.
esse processo de institucionalização, ele vai falar até da luta antimanicomial, depois entrou a reforma psiquiátrica, correto, é a letra D de dado. Agora é a 4.2. Página 205. Questão 1. A teoria de Bandura faz parte do movimento do socio-behaviorismo. Lembra que era o behaviorismo social? Que pontos dessa abordagem se diferenciam da abordagem de origem? Qual é a questão? Letra D. Leva em consideração elementos culturais e sociais. Isso. A teoria do behaviorismo social, o diferencial, né, o que diferencia de outro behaviorismo da primeira escola, é a inclusão, né, é a consideração desses elementos da cultura e do social. Perfeito. Questão 2. Um dos conceitos mais conhecidos da teoria de Jung é o de inconsciente coletivo. Assinale a opção que o explica corretamente. A gente até discutiu isso em aula. É a D, professora. É o inconsciente que envolve toda a humanidade e a sua história, entendendo que todas as pessoas acessam conteúdos universais. Isso. A gente chegou até a falar um pouco dos arquétipos, né? Da herança que a gente carrega da humanidade, que é toda a herança que a gente carrega. A gente chegou a falar até de um exemplo muito claro, que é a mãe, que universalmente a mãe, na verdade, ela existe em todas as culturas, né? No mundo inteiro, a mãe, ela existe, né? E a gente chegou a discutir isso. Questão 3. Ele está falando da teoria de campo, e aí está pedindo para explicar qual é a referência utilizada na escolha do nome da teoria de campo. Lewin. Resposta É uma letra D. referência. Segue aí. Está correto. Pode falar. É uma referência aos campos de força, mudança importante da física da época. Isso, Vivi, exatamente isso. Perfeito. Agora vamos no 4.3. Vamos lá. Quatro ponto 3, página 217. Questão 1. O período histórico que vivemos hoje é denominado contemporaneidade. Ela se diferia dos outros períodos por suas características próprias, que ainda não são totalmente aceitas. Assinale a opção que define corretamente uma das características da contemporaneidade. A questão correta é: apesar de toda tentativa de controle, não há uma previsibilidade total. Tudo é possível acontecer. Né? Pensando um pouco no nosso objeto de estudo, que é o homem, o ser humano, ele não é estático, ele é vivo em ato, né? Então, essa questão que não há uma previsibilidade, porque um dos trabalhos, é uma das características da psicologia, né, da profissão, é trabalhar também com a imprevisibilidade, e o que é previsível, a gente não pode trabalhar com o conceito de previsível total, né, porque a vida, as pessoas têm movimento. Então, é a letra B. Questão 2.
Ao que tudo indica, e conforme afirmam determinados intelectuais, estamos em um momento de mudança de período histórico, vivendo a contemporaneidade. Sobre isso, é possível afirmar que... Professor, a letra E. Como é muito difícil perceber um período enquanto ele acontece, não é possível definir ainda as características da contemporaneidade. Perfeito. Letra E. E tem tudo a ver com a questão anterior. Né? Porque enquanto as coisas acontecem, a gente não consegue perceber, né? A gente não consegue definir e ter clareza. Letra 3. Professora, só a respeito dessa questão, há possibilidade, de repente, de, em algum momento no futuro, determinar-se que esse momento em que nós estamos vivendo não é mais a era contemporânea, porque algum estudioso lá na frente vai olhar e vai falar, não, peraí, nós percebemos que em 2010 houve um corte aqui, então de 2010, e nós pensamos que estávamos no contemporâneo e não estamos mais. Isso pode, de repente, acontecer? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Porque, como ele está dizendo, o próprio texto, ele diz, né, que é um período enquanto... como é difícil perceber um período enquanto ele acontece, essas características da contemporaneidade, acho que depois que passa, é possível, sim, que a gente olhe para isso e que perceba que ela ainda nem chegou. Não sei Perfeito. se... Eu acredito que é possível. Entendi. Entendi, professora. Obrigado. Questão 3. O que significa a expressão dispersão do saber, utilizada para definir a psicologia como uma forma de produção científica? Qual foi? Eu acho que a letra B, professora, que a psicologia consegue concentrar diferentes teorias, sendo todas válidas e eficazes à sua maneira. Perfeito, Fê. Que a psicologia consegue concentrar diferentes teorias, sendo todas elas válidas e eficazes à sua maneira. Na verdade, todas as teorias são válidas e eficazes, né? A gente discutiu muito essa questão do quanto que a gente acha que vê uma teoria, lida com a teoria como se fosse um dogma. A gente defende aquilo como se fosse a verdade absoluta. Mas, de fato, todas as teorias são válidas e eficazes da mesma maneira. Perfeito. 4.4. Página 227. Questão 1. A teoria crítica da Escola de Frankfurt influenciou o cenário do pensamento mundial e brasileiro no século XX. O que foi a Escola de Frankfurt? Letra A. A Escola de Frankfurt foi uma instituição criada para atender às necessidades de educação básica da população. Correto? Conseguiram achar? Podemos passar para a questão 2? A expressão protagonismo da psicologia é o exemplo de um diferencial da psicologia no Brasil. O que ela pretende expressar? O que seria o protagonismo da psicologia? É a professora?
Isso. Que os psicólogos devem participar ativamente das discussões de impacto social, ainda que envolvam outras áreas. Perfeito. É isso, Vi. É a letra A, que os psicólogos devem participar ativamente das discussões de impacto social, ainda que envolvam outras áreas. Questão 3. Sobre o protagonismo social da psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, CFP, assume um papel importante. Qual é esse? É a também. O Conselho Federal de Psicologia assume e organiza os debates de diversos dos temas e propostas importantes e geralmente polêmicos para o trabalho dos psicólogos. Perfeito. É a letra A. Então, é isso. Então, eu vou... Então, no 3.4, conferindo. Questão 1 é D de dado, questão 2 é D de dado, questão 3 é B de bola. 4.1, questão 1 é E de essência, a questão 2 é D de dado, questão 3, D de dado. 4.2, questão 1, D de dado, questão 2, D de dado, questão 3, D de dado. 4.3, questão 1, B de bola, questão 2, E de elefante, questão 3, B de bola. Questão 4.4, questão 1, A de amor, questão 2, A de amor, questão 3, A de amor. E a gente encerra, né, as nossas correções. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, se quer falar alguma coisa. Tudo tranquilo, professora. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, a gente tem aqui a Aline, a Amanda, a Ana Paula, a Érica, o Fê, a Luana, a Vivi e o Wender. E o Vitor, né? Tá tudo bem, então, com vocês. Vocês já fizeram outras provas ou essa vai ser a primeira? Eu que chamo você de... Aqui está a Aline, mas eu chamo você de Dan, né? Danúbia. Não, não começamos as provas ainda, não. Não. Acho que todas elas vão ser liberadas na segunda-feira, pelo menos acho que na segunda. Todas elas vão ser liberadas na segunda-feira, em diferentes horários, a do professor Wilson no domingo à noite, mas todas a partir da segunda. Vai iniciar na segunda. Então, eu já coloquei lá o link para vocês darem uma olhada, tá? Eu tentei abrir, mas é lógico, não vai abrir, porque é só dia 15, às 8 horas da manhã. E aí a prova vale 4.000 pontos, que é o que está no sistema. E aí, dia 18, o professor Fábio pediu para que a gente enviasse as notas no dia 18, mais tardar dia 18. E aí, só para avisá-los que eu estarei em banca de TCC, de segunda até o dia 18. São 3 bancas por noite. Então, eu estarei em 3 bancas por noite. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema, eu só vou conseguir falar com vocês depois das 10 horas. Eu tenho banca às 19, banca às 20 e banca às 21. Tudo bem, professora? Tudo bem? Tudo então, bem. É isso. Então, boa sorte para vocês. Dan, obrigada pelo carinho, viu? Da semana. Muito obrigada aí por todo esse carinho que você manifesta, que foi muito importante para mim. O seu apoio. Tem momentos que faz toda a diferença. Muito obrigada por esse apoio que você me deu
nessa semana, a todos vocês que sempre estão comigo, aos que não falam, mas que eu não esqueço, Vitória, que está aí, Érica, espero que você esteja bem, o Tiago, que também fala pouco, o Felipe, que fala mais ou menos, a Amanda, a Vivi, todos vocês, muito obrigada pela participação, boa sorte, espero que estejamos juntos o semestre que vem. Ai, tomara, professora. Pois é. A gente que tem que agradecer. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, Ana. Obrigada mesmo. E fiquem tranquilos. Foi a Vivi que falou. Vai ficar. Foi a Vivi? Eu vi a Ana Paula. Eu confundi aqui. Fui eu. Ô, Pro, agora é a Ana Paula que está falando. Meu Deus, eu ainda estou com aquela sua lembrança para te entregar, mas como está tumultuado, eu até dei uma ligada lá no hospital de campanha, mas falaram que lá não podia entrar, por isso que eu não fui até lá. Não, Ana, mas não é pela lembrança, não. Mas até eu falei eu não sei se é o Felipe ou o Felipe, eu acho que é o Fi. Lá no hospital de campanha, é só você pedir para alguém me chamar, que eu estou lá dentro e eu subo, porque tem a área fria do hospital, que é a nossa cozinha, o banheiro, onde a gente fica lá. Então, é só pedir, as meninas me chamam, não tem problema nenhum, mas não é nem pela lembrança, não, faço questão de te ver, te mostrar o hospital, não por dentro, porque você não pode entrar, mas a área dele, se vocês quiserem, eu estou lá. É só mandar pelo WhatsApp também, que aí eu vendo a mensagem e eu já subo. Tá, um abração, professora. Obrigada por tudo. Obrigada a todos aí. Boa prova para todos. E só relembrando os recadinhos da senhora, né? Ler com calma, com atenção, sem desespero, né? Por quê? Porque a prova, mais fácil do que isso, até porque a proposta era que a gente fizesse um outro tipo de prova presencial, e aí eu levei em conta também todo esse estresse, né, do semestre. Eu acho que foi muito difícil até a gente se adaptar com as ferramentas, então eu fiz da forma mais tranquila possível. Então, é só se atentar a ler com tranquilidade, porque vocês terão 3 horas para fazer a prova. E não tem nenhuma, todas as questões são dissertativas, são múltipla escolha, né? Então, é muito mais rápido, e é exatamente o que a gente falou agora. A nossa prova é o que a gente discutiu agora. Então, é muito tranquilo. É só uma questão de ter paciência e de ir devagar, isso não só na minha prova, em todas as provas, de ter um pouquinho de cautela para ler. Oi? Vai ser somente 3 horas para fazer? Olha, na verdade, nessa prova, a institucional, desculpa, Fê, acho que valeu você comentar isso, desculpa, é que a aula modelo institucional, as DIs, as disciplinas interativas, por ser da instituição, ela leva 3 horas. Você abre a prova, desculpa, eu fiz confusão. Você abre a prova e aí você tem 3 horas para terminar. A nossa não é, lembra que a gente estava até na dúvida, a nossa, ela é modelo institucional, mas ela não é disciplina totalmente interativa. Então, a nossa é o professor que abre e aí não tem tempo. Tá, entendi. Desculpa e obrigada por ter lembrado. Imagina. Então, é isso.